Olá, crianças, tudo bem com vocês? Está começando mais um Calvário Kids. Hoje a nossa videoaula é muito especial. No mês de outubro, nós comemoramos também o Dia da Reforma Protestante, a origem, a história da nossa igreja. Eu quero que você imagine uma casa velha, caindo aos pedaços, cheia de mato, faltando pedaço no telhado. E aí, o que essa casa precisa para ficar bonita? Para ficar um lugar habitável, um lugar onde as pessoas podem morar. Se você disse uma reforma, muito bem, você acertou. Uma casa velha que precisa de reparos, ela precisa de uma grande reforma. Aqui que nós vamos aprender hoje é parecido, é similar, mas não estou falando de reforma de pintura, de arrumar o telhado, mas sim da reforma de refazer a forma que nós, cristãos, nos relacionamos com Deus e a forma que a igreja, o povo de Deus, se relacionava com Deus. Estava precisando mudar, reformar, como uma casa velha. Então, nós vamos aprender hoje uma história de um homem que foi uns do que ajudaram a fazer essa reforma, que é o Martinho Lutero. Assista esse vídeo, aprenda um pouco e já já o tio volta para explicar mais um pouquinho. Esta é a história de Martinho Lutero. Ele viveu muitas experiências e aventuras. Ele foi sequestrado por cavaleiros armados para viver disfarçado num castelo. E ajudou algumas freiras a fugir do convento, escondendo elas em barris. Mas quando jovem, vivia atormentado por um profundo sentimento de que não estava bem com Deus. Certa vez, numa tempestade, um raio quase o atingiu. Achou que ia morrer. Ele gritou pedindo ajuda a um santo, dizendo sem pensar muito: "Me salve que eu viro um monge." Ele sobreviveu. Assim, cumprindo a sua palavra, ele desistiu dos estudos para advogado e virou monge. Sua família e amigos disseram que ele estava desperdiçando seu talento com isso. No mosteiro, ele começou a ler a Bíblia. Ele descobriu que eram a misericórdia e o amor de Deus tudo o que necessitava para estar bem com Deus. Pela primeira vez na vida, ele encontrou uma profunda paz com Deus. Lutero foi convidado a ser professor na Universidade de Wittenberg. Ele ensinava sobre os livros da Bíblia. As suas aulas eram tão populares que até o povo vinha ouvi-lo. Naquele tempo, a Igreja Católica dizia aos cristãos que com bom comportamento eles poderiam merecer o céu. Mas Lutero sabia pela Bíblia que as boas obras não faziam ninguém merecer o perdão. Nem mesmo o Papa tinha poder para dar o perdão em lugar de Deus. Somente Deus poderia perdoar alguém. Lutero percebeu que a igreja tinha abandonado o que a Bíblia ensinava e estava até mesmo inventando doutrinas em seu próprio benefício. Ele decidiu que tinha que ensinar contra essas falsas doutrinas. Ele tornou públicas as suas reclamações, afixou suas teses num lugar onde importantes documentos eram expostos à porta da igreja do castelo. Ele explicou que não era possível comprar o perdão de Deus ou ter uma vida que fosse boa o suficiente para merecer algo de Deus. Suas teses mostraram que Deus quer perdoar os nossos erros e que isso só é possível por causa de Jesus, o Filho de Deus, que veio pagar pela punição que os nossos pecados merecem. Jesus cumpriu isso quando morreu em nosso lugar. As ideias de Lutero se espalharam rapidamente por toda a Europa graças a um novo invento, a prensa tipográfica. O Papa redigiu um documento dizendo que Lutero tinha que retirar tudo o que escreveu ou então seria tratado como um herege. Lutero recusou isso e queimou em praça pública uma cópia da carta do Papa. As ideias de Lutero tiveram um grande impacto religioso, político e cultural. Rapidamente, ele foi convocado para apresentar-se ao imperador e defender-se pelo suposto crime de explicar a Bíblia. O imperador declarou Lutero um fora da lei e baniu seus livros. Foi quando Lutero teve que ser protegido e foi viver escondido num castelo. Vestiu-se de cavaleiro, trocou seu nome para Dom Jorge e deixou a barba e o cabelo crescer. E investiu seu tempo na tradução do Novo Testamento. Novamente, essa tradução se espalhou e o povo pôde ler a Bíblia pela primeira vez. Então Lutero voltou secretamente a Wittenberg.
Ele continuava a escrever livros e a traduzir a Bíblia. Ele se casou e teve filhos. A Europa estava agitada com o ensino de Lutero sobre a Bíblia. Hoje, 500 anos depois, as verdades da Bíblia que Lutero redescobriu continuam impactando milhões de pessoas. Pessoas que foram convertidas a Deus e agora conhecem a paz e o perdão que há em Jesus. O perdão que Lutero encontrou está disponível ainda hoje. Nós podemos estar em paz com Deus por causa de um só homem, o Senhor Jesus Cristo. Crianças, que vídeo demais, né? Esse Playmobil nos ensina tantas coisas. Olha só, lembra que quando Martim Lutero prega aquelas 95 mudanças na porta da igreja, elas são grandes mudanças. E dentre essas mudanças, tem 5 que são o resumo delas, que chamam as 5 solas. As 5 solas. Solas é um termo em latim que quer dizer somente ou só. E hoje nós vamos aprender de uma forma muito especial. Nós vamos aprender através da linguagem brasileira de sinais, as Libras, que são linguagens para aquelas pessoas que têm deficiência auditiva. Eu aprendi com a tia Luciana. Tia Luciana, muito obrigado pela dedicação e o tempo que ela me mandou uns vídeos me ensinando. E eu gostaria de mostrar para você, ensinar para você ensinar mais crianças essa comunicação tão bonita. Então vamos lá para essas 5 solas e 5 somentes que resumem todas aquelas mudanças? Vamos lá. A primeira delas é somente as Escrituras. Somente as Escrituras. É assim. Somente as Escrituras. De novo. Somente um livro. E esse daqui, livro de Deus. Somente as Escrituras. Somente as Escrituras, crianças, têm tudo aquilo que nós precisamos para viver. Os maiores conselhos. A sabedoria de Deus está ali, para que nós possamos viver uma vida reta perante Ele. E ela tem toda a autoridade para nos corrigir e mudar a nossa vida. Somente a Bíblia. As Escrituras é a Bíblia Sagrada, tá bom? Vamos lá para a nossa segunda sola, segundo somente. O nosso segundo somente é somente Jesus Cristo. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então é assim, só que nós aprendemos somente Jesus. De novo, somente Cristo. Somente Jesus Cristo é o único que nos leva até Deus. É o único que reconciliou, nos trouxe junto para Deus. Somente por Ele e através da sua morte na cruz que nos oferece isso. Não existe outro caminho, somente Jesus. Vamos lá para a nossa terceira sola, nosso terceiro somente. Nosso terceiro somente é somente a graça. A graça é um presente que nós não merecemos. Então vamos lá, é assim, ó. Somente a graça. Vem um presente de Deus para nós, então é graça. Somente a graça. A graça é um presente que nós não merecemos. Esse presente é a salvação dada por Deus através de Jesus. Vamos lá para a nossa quarta sola, ou quarto somente. É somente a fé. Somente a fé. É assim. Somente a fé. Somente a fé. A fé é o que faz nós crermos em Jesus, acreditarmos no sacrifício dele, ler a Bíblia e ter convicção, ter certeza. Somente a fé é um dom, é algo que Deus nos dá também. É muito bonito saber que Deus nos deu a fé para acreditar em todas as verdades da Bíblia. Então vamos para a nossa quinta e última sola, que é glórias somente a Deus, que é assim, ó. Glória somente a Deus. Glória somente a Deus. Crianças, a nossa adoração, o nosso louvor, nós devemos prestar somente ao nosso Deus, o único e verdadeiro Deus. Nós não devemos ter outra coisa que ocupe o nosso coração,
o nosso pensamento. Nós devemos amar a Deus acima de todas as outras coisas. Amar a Deus mais do que os nossos pais, mais do que a nossa escola, mais do que os nossos brinquedos. Nós devemos amar o nosso Deus, que nos resgatou, que nos tirou do nosso estado tão triste quando Ele enviou Jesus para nossas vidas. Então, todos esses ensinamentos, essas solas, nos ensinam a crer na Bíblia e viver uma vida que agrada a Deus. Nós devemos glorificar o nome de Deus, dar a nossa vida a Ele, porque um dia Ele enviou Jesus para nos salvar. Hoje, nós somos felizes e temos uma vida cheia de esperança, porque nossa vida faz sentido quando Deus enviou Jesus para morrer em meu lugar e no seu lugar. Esse é o grande significado dos solas, nos reaproximar das verdades da Bíblia. Que alegria poder aprender isso, né, crianças? Dia 31 de outubro, nós comemoramos a Reforma Protestante, uma volta para o caminho que agrada a Deus. Vamos comemorar e louvar a Deus por isso. Mas vamos orar também juntos? Você fecha seus olhos aí, o tio vai fechar os olhos e orar para agradecer a Deus que levantou pessoas como Martinho Lutero para refazer, reformar a igreja. Tudo bem? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo aprendizado que nós temos sobre a Reforma Protestante, sobre os solas, sobre a linguagem brasileira de sinais. Nós podemos ensinar também para as pessoas com deficiência auditiva. Deus, cuide de todos, cuide das nossas vidas. Obrigado, porque o Senhor levantou pessoas como Martinho Lutero para nos ensinar a adorar e servir o Senhor também de forma correta. Essa oração que eu faço de gratidão a Deus pela reforma. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças, espero que vocês tenham gostado dessas lições tão importantes. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um grande beijo, um abração. Saudades. Até o próximo vídeo.